Meu nome é Tiuré. Eu nasci no litoral do Nordeste brasileiro, que era toda uma região da nação potiguara, hoje situando entre Rio Grande do Norte e Paraíba. E tenho 70 anos. Eu venho de uma experiência de vida que não é só potiguara, mas que vai até o Rio de Janeiro, Brasília e Amazônia, até para mim voltar com 31 anos para a minha área potiguara. E foi justamente nessa época que se deu mais uma das grandes lutas potiguaras, né, que ao longo dos 500 anos sempre foi de resistência, de luta, de massacre, de momentos que eu pude testemunhar nessa época. Foi a grande resistência contra os grandes projetos da ditadura militar, que estavam programados para a área a nível governamental, que era principalmente a instalação de uma usina de álcool, que era um dos projetos da ditadura, o pró-álcool, que previa utilizar toda a área potiguara para plantio da cana. Então foi negado a identidade potiguara através de certidões negativas que a FUNAI concedia na época, dizendo que na área não existia índio. Através dessa liderança, Severino Fernandes, em memória, ele organizou todas as aldeias para se iniciar o grande processo de autodemarcação potiguara. Como o primeiro autodemarcação indígena nesse país, é claro que houve desde o início, a tentativa de impedir o avanço. Nós tivemos liderança assassinada, nós tivemos liderança que tiveram as suas casas queimadas, tivemos, além de todo tipo de pressão judicial. Por exemplo, o Severino Fernandes, ele tinha 9 processos contra ele. Nessa época que morreram lideranças indígenas, foi nessa época que eu fui torturado, que eu tive minha casa incendiada e que eu tive um rifle na minha cabeça, e que finalmente me levou ao exílio. E fui para o Canadá em 85 e pedi asilo político. Eu me declarei como refugiado, em que o governo brasileiro negava, né? Ele dizia que o Brasil não produzia refugiado político, mas eu consegui provar que o Brasil que eles falavam era um e que o do Brasil que eu vim era outro. E isso levou esse alto comissariado a me aceitar como refugiado político, né? Criando um precedente na questão, que foi o primeiro índio a receber esse status. Isso também sensibilizou realmente ao que mais me interessava, que eram os índios canadenses. Então, eles, tanto os índios Mohawks como os índios Cree, que são grandes forças políticas no Canadá, se manifestaram a meu favor
e me dando boas-vindas e dizendo que a questão indígena era uma questão que não tinha fronteira. A partir daí eu tenho uma trajetória artística, não sabia falar nem o inglês nem o francês, então a arte também foi a minha maneira de expressão, a maneira de falar das atrocidades brasileiras, de falar do que estava acontecendo no Brasil através da arte. Então fiz performance, fiz fotografia, filmei, participações coletivas também com indígenas do Canadá todo, em Banff, né, que é uma região oeste do Canadá que apoia o desenvolvimento artístico indígena. Trazer essa memória, trazer essa parte da história brasileira contemporânea, testemunho, né, desse momento, e ela se baseia principalmente na recuperação de um acervo visual, de fotografias, Super 8, slide, VHS, DVD. Essa memória não pode ser apagada. Esse material já tem um tempo de vida, né, como eu tenho, como todo mundo tem, e ela já está no final da sua resistência. Eu estou com 70 anos, esse material tem no mínimo 50 anos. Alguma coisa maior do que eu me diz que eu preciso fazer isso. Eu não quero morrer sem antes poder falar dela.